Ninguém mais questiona que vem uma massiva crise financeira mundial aí. A questão só é qual será o tamanho deste tombo e quanto tempo ele irá durar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de entrarmos no assunto, quero lembrar a todos que esse é um canal libertário anarcocapitalista. Não somos autorizados e nem temos interesse em dar dicas de investimento. Esse vídeo não é dica de investimento e, na nossa visão, você jamais deveria orientar os seus investimentos por vídeos na internet, seja desse canal, seja de qualquer outro. Tudo o que faremos aqui é avaliar a gravidade da crise com a luz da escola austríaca e na ética libertária. Nada do que será falado aqui é dica de investimento. Dito isso, Michael Burry avisou no ano passado que a crise viria e seria uma crise enorme. Nosso vídeo do dia 15 de março de 2021 trouxe exatamente essa visão dele no vídeo O Investidor que Previu o Crash de 2008 está avisando, vai ser pior agora. E ele avisou que essa crise começaria quando o Fed iniciasse o processo de aumento de juros. Refizemos o alerta dele no dia 22 de março no vídeo Ele Acertou em 2008, qual a receita de Michael Burry para superar a crise de 2021, e outros vídeos desde então. E, de fato, quando o Fed americano anunciou o aumento da taxa de juros pela primeira vez depois da crise, de 0 para 0,5% no dia 16 de março, os ativos já caíram de forma estrondosa. Ações, investimentos, imóveis, criptomoedas, Bitcoin, tudo caiu forte. Em 4 de maio veio mais um aumento de 0,5% para 1%. A bolsa continuou pessimista, tudo ficou parado. Mas agora, no dia 16 de junho, vendo que os aumentos anteriores não deram conta e a inflação continua subindo, o Fed decidiu aumentar a taxa de juros em 0,75% para 1,75%. Veio outro golpe muito forte. Ninguém esperava. Mas o Fed não tem alternativa. Se não fizer algo agora, a inflação americana arrisca se tornar retroalimentada. Explicamos em detalhe isso no vídeo porque é importante entender o que é inflação, lá no nosso outro canal, o Ancapsu Classic. As pessoas, sabendo que os preços vão subir mês que vem, já aumentam seus preços preventivamente, o que faz com que tudo suba de forma exponencial. Ele não pode manter a inflação no patamar de 8,6% que teve mês passado. Nós aqui no Brasil estamos relativamente acostumados à inflação. 8,6% ao ano nem parece tão ruim, mas na economia deles isso é fatal, porque ela serve de base para a economia no mundo todo. Mas o pior não é isso. Como explicamos no vídeo de 17 de junho do ano passado, Fed mantém taxa zero apesar da inflação para manter zumbis vivos. Toda a política anti-Covid e anos de injeção de dinheiro barato no mercado causaram o aparecimento de inúmeras empresas zumbi no mercado americano. Empresas que sequer conseguem faturar o suficiente para pagar os juros da sua dívida. Tem que constantemente pegar mais dinheiro emprestado para manter a coisa no vermelho, para manter a coisa operacional. O problema é que pegar dinheiro a custo 0% é relativamente simples. Então, algumas dessas empresas acumularam dívidas gigantescas. São principalmente fintechs, empresas novas, empresas chamadas unicórnios. Quando o valor disso subiu acima de zero, essa dívida vai começar a explodir e podemos ver muitas dessas empresas falindo. O fato é que chegamos em um momento que o Fed não pode esperar mais e aumentou abruptamente os juros. Mais que isso, tudo indica com esse aumento de junho que eles usaram a opção nuclear. Provavelmente a taxa vai continuar subindo e cada vez mais forte até a taxa de juros estar acima do CPI. Veja o racional por trás dessa opção no vídeo O Fed pode usar a solução nuclear na economia americana, onde avisamos desse perigo no dia 18 de fevereiro de 2022. Mas o que isso quer dizer no final das contas para nós, pobres mortais? Bem, que a crise será muito grande. Simplesmente pelo fato da economia mundial já estar debilitada pelo fique em casa e muito ainda pela enorme impressão de dinheiro feita pelos governos nos últimos anos, principalmente pelo governo americano de Joe Biden, que aprovou pacote atrás de pacote em 2021, com trilhões e mais trilhões de dólares sendo jogados na economia. O Fed, seja pela opção nuclear, seja pela teoria monetária moderna, vai ter que subir muito os juros
e os impostos para enxugar essa liquidez no mercado e abaixar a inflação. Mas isso vai significar muita quebradeira de empresa. Michael Burry acredita que no final desse ano, início do ano que vem, a crise econômica de proporções nunca vistas antes se abaterá sobre nós. Nem 1929, nem 86, 98, 2000, 2008, nenhuma delas. Mas uma crise tão grande assim ainda pode afetar pouco o cidadão. A crise da Bolha.com foi extremamente trágica para os investidores, para a bolsa e para as empresas que perderam muito valor. Mas o resto da economia nem sentiu direito. Qual é o problema? O problema é que agora temos um enorme número de bancos e fintechs e DeFis e outras experiências na forma de empresas pequenas participando de financiamento. Em 2008, o mercado financeiro estava no coração do problema. Essa crise de 2023 será profunda e será longa. Se você investe em ações, tem plano de aposentadoria, etc., se prepare para perder dinheiro, adiar sua aposentadoria. E a coisa não vai ficar muito melhor para quem apostou em ouro, prata, criptomoedas, Bitcoin, pelo menos nos primeiros meses. Mas a questão toda é essa: se não afetar os bancos e as fintechs, não vai afetar o dia a dia das pessoas. A dúvida que todos ficamos é: qual será o primeiro banco a cair? Já temos alguns caindo na China, isso vai chegar no Ocidente? Temos que ficar de olho. Qual era o racional do Michael Burry para esta previsão? Bem, o racional básico da escola austríaca. Passamos por uma pandemia muito séria. Até aí, nada de ruim. Meus sentimentos a todos que perderam parentes e amigos, mas a humanidade já enfrentou esse tipo de coisa várias vezes na história e saiu do outro lado sempre da mesma forma. Dessa vez, porém, de forma diferente de todas as vezes anteriores, adotou-se um padrão de ações altamente questionável do ponto de vista econômico e até do ponto de vista científico. Não havia nenhum embasamento científico para isso. Aqui no Brasil, isso ficou conhecido como "fique em casa, a economia a gente vê depois", o que é um slogan absurdo, porque a nossa vida depende da economia. Ainda mais considerando que não havia absolutamente nenhum embasamento científico para as medidas tomadas. Inclusive, cabe ressaltar, Bolsonaro foi um dos poucos políticos no mundo que apontaram o risco do caminho que tomamos. Infelizmente, a velha política brasileira, o STF, governadores e prefeitos fizeram questão de implementar a política danosa aqui. Se fosse só aqui, menos pior, mas foi no mundo todo, com pouquíssimas exceções. Essa política do "fique em casa, a economia a gente vê depois" atingiu todo o mundo, causando enormes falhas nas cadeias de suprimento. Mas isso não foi o pior. Além dessa tentativa patética de lidar com uma doença na base do papel rabiscado e violência policial, os políticos aqui imprimiram dinheiro adoidado. Não só aqui, no mundo todo. E nisso, sim, Bolsonaro tem culpa. Você pode até argumentar que se não fosse isso, o povo teria passado fome na pandemia por conta das medidas de governadores e prefeitos. Mas a ação correta era lutar contra essas medidas absurdas, não imprimir dinheiro. Conforme descreve a escola austríaca, isso é inflação. Aumento de preço generalizado é o que acontece depois. A inflação, o aumento da base monetária, a impressão de dinheiro, isso já é a inflação, isso causa o aumento de preços que acontece alguns meses depois, dependendo da situação. No momento que se imprimiu muito dinheiro aqui em 2020, a inflação já aconteceu. Só leva um tempo até se manifestar nos preços. A vantagem do Brasil é que Bolsonaro imprimiu muito dinheiro em 2020, mas não em 2021. O Brasil, de fato, fechou dentro da meta. Por isso, podemos ter problemas menores aqui do que no resto do mundo. Mas não tenha dúvidas, haverá problemas no mundo todo, inclusive aqui. Mais que isso, se a teoria do dólar milkshake for verdadeira, isso significa que os Estados Unidos podem jogar o custo dessa crise em outros países, inclusive o Brasil. Entenda isso no vídeo "A Teoria do Dólar Milkshake pode ser trágica para o real, mas positiva para o Bitcoin". Enfim, se prepare, passaremos momentos turbulentos a partir desse fim de ano e ao longo do ano que vem. Se você é investidor em qualquer ativo, meus pêsames. Não tenho boas notícias para te dar, não. Caso contrário, fique atento, não deixe muito dinheiro parado em lugar nenhum. Pode ser que o seu banco seja um dos primeiros a quebrar. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!